Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Perséfone Me Contou. Eu sou a Rosana, vou fazer a leitura para vocês no dia de hoje. Dia de hoje que é muito especial, é o primeiro dia do ano, estou gravando essa leitura no dia 1º de janeiro de 2023. O ano virou e realmente eu senti necessidade de trazer essa leitura especial pra gente. Então, se você ainda não conhece o canal, se você não é inscrito, convido você a se inscrever. Curta, compartilhe, comente, manda para aquela pessoa que você sabe que se interessa, para que essa mensagem possa chegar e, quem sabe, ajudar mais pessoas possíveis. Na leitura de hoje, eu trouxe esses dois pingentinhos, que são pingentes que eu comprei já há algum tempo e nunca usei. E quando eu estava preparando aqui minha mesa, eles me chamaram muita atenção. E eu acho que eles têm uma simbologia muito bacana pra gente. Eu vou colocar já já uma foto para vocês verem eles mais de perto, para vocês poderem escolher. E a leitura de cada um deles vai estar aí embaixo na minutagem. Se você quiser assistir os dois também, fica à vontade, fica a seu critério, ok? Então, nosso primeiro pingentinho é essa cobra. E o segundo pingente é essa flecha. Eu vou colocar a foto aí agora, se você precisar, você pausa o vídeo, se concentra, segue a sua intuição para ver qual é a leitura que tá te chamando nesse momento e depois a gente continua. Eu vou separar agora também, eu quero separar uma carta do oráculo, o Ayo de Anon, pra gente ver algum arquétipo que vai auxiliar nesse momento, que vai auxiliar nessa mensagem. E eu vou fazer essa preparação antes. Então, se você quiser pular este momento do vídeo, fica também a seu critério. Eu vou só embaralhar um pouco e separar já as cartas, para deixar aqui para as duas leituras já tudo pronto. Mas você não vai perder nada se você não quiser acompanhar este momento, ok? Então, para a nossa primeira leitura, aqui da cobra, e para a segunda leitura da flecha. Pronto. Eu também separei aqui 12 números, que eu também quis trazer um pouco dessa questão astrológica para a gente ver uma casa do nosso mapa onde essas mudanças, onde essa mensagem também vai fazer um pouco mais de sentido. Então aqui tem 12 números e eu vou sortear um para cada leitura também. Então, para a primeira leitura, ok, e para a segunda leitura também, ok. Vou tirar a foto aqui para vocês e já já a gente começa. Bom, vamos começar agora a leitura com o primeiro grupo para quem se conectou com um pingente de cobra. E a cobra eu acho um símbolo muito interessante de transformação. Então, para quem se conectou com esse pingente, eu sinto que você está iniciando um ano de grandes mudanças. E são mudanças que às vezes podem não ser tão substanciais para os outros. Pode ser assim, ah, meu Deus, mudou de casa, ou se casou, ou vai ter filho. Não, às vezes é uma mudança interna. Porque tá vindo muito aqui para mim aquela imagem da cobra que troca de pele, né? Então, às vezes o que fica por baixo, aparentemente, é a mesma pele, é a mesma aparência para outras pessoas, mas para você internamente é uma transformação muito mais profunda. Então, aqui diz, inclusive me vem uma mensagem muito forte de o seu caminho é seu. Ninguém pode trilhar ele por você. E as mudanças que precisam acontecer, elas partem de você e são para você. Então, não se importar, já vem aqui uma mensagem grande de não se importar muito com o olhar do outro, como o outro está enxergando a sua história, se está achando que está cedo, se está tarde, se está esquisito, não importa. Tem que ser bom para você, tem que fazer sentido para você. Aqui também vem uma conexão muito forte com Oxumaré, que é um orixá. E se você se interessar, né, convido você aí a pesquisar um pouco mais sobre essa energia, se você ficou interessada. Mas Oxumaré também, ele está conectado ali com o nosso chakra cardíaco. E Oxumaré, ele
na última vez que eu tive contato com essa energia, uma mensagem ficou muito forte. O Xumaré ensina a gente a desejar, ensina a gente a querer. Mais ainda, ele nos ensina a nos permitir querer, nos permitir desejar algo. Às vezes a gente acha que não posso querer tal coisa, porque às vezes é muito supérfluo, é muito fútil, ou não é tão útil para outras pessoas, e não importa, né? Ele também diz assim que a vida tem cor, a vida é para ter vibração, a vida é para ter excitação, deslumbramento, né? Então ele também traz essas mensagens pra gente. Então, já começa aí a sua mensagem com todas essas energias. Agora eu vou trazer aqui o papelzinho com o nosso número 8. Perfeito. Casa 8 é a casa das transformações, é a casa da morte e do renascimento. É uma casa análoga a Plutão, que também tem esse significado grande, né, de morte e renascimento. E, novamente, não se assustar com essas palavras, né, porque também a cobra eu sinto que tem um pouco dessa ideia atrás dela de traição, de ser um bicho peçonhento. Então muitas pessoas têm medo, quando sonha com cobra já bate aquele desespero. E eu sinto isso que isso também traz uma mensagem pra gente do medo da mudança, do medo do novo, do medo de repente encerrar ciclos que já precisavam ser encerrados. E o nosso apego ali faz a gente querer permanecer num lugar que às vezes já não nos cabe, que a gente não tem mais tanto crescimento, que às vezes nem tem mais tanto brilho e a gente se mantém ali preso, amarrado. Então também tem isso, né? Esse medo desse local de morte, de transformação da cobra, desses elementos que estão aparecendo, também refletem os nossos medos internos de seguir em novas jornadas, né? E eu sinto que isso tudo reflete, além, obviamente, do medo do novo, do medo do desconhecido, que todos nós temos em grande parte, a nossa própria insegurança, né? Ou a nossa própria falta de autoconhecimento. Porque se a gente sabe quem a gente é, e a gente está presente ali, consciente de quem somos em cada lugar que a gente pisa, não importa para onde eu vou, né? Eu tô sempre muito bem acompanhada. Então, nossa, a mensagem já tá aprofundando, não tirei nem a primeira carta ainda. Então vamos lá, vamos para nossa carta aqui do oráculo. A Vila. Eu acho interessantíssimo ter aparecido esse arquétipo, porque a Vila, ela fala daquele nosso lugar de origem, aquele lugar que a gente nasceu, que a gente se sente confortável, aquela nossa casa, pode ser a nossa família de origem, a nossa cidade natal, mas pode também representar aquele lugar que a gente já se acostumou, que já tá confortável pra gente, que tá tudo bem se quem a gente é, nenhuma situação força a gente a ser algo diferente também. Então, da mesma forma que existe essa ideia de acolhimento, de ser a nossa casa, né, de ser a nossa família, também tem um pouco dessa questão de comodismo, né? Eu estou num lugar onde eu já não consigo mais crescer, né? Então, talvez tenha algo ali, e me veio muito essa imagem aqui da montanha, eu ia falar, tem algo ali no horizonte que tá me chamando, mas olha o tamanho dessa montanha cobrindo esse horizonte. A única forma de eu saber o que tem do outro lado é transpondo essa montanha. E talvez essa montanha seja justamente esse processo de transformação. Nossa, legal, viu? Interessante aqui. Eu quero começar com o Moonchild pra gente ver a visão maior dessa mensagem, desse momento, um auxílio aqui dos mentores espirituais, de quem se conectou com essa mensagem, para que comece aí a embarcar nessa nova jornada. E de que forma posso utilizar essas energias a seu favor. Eu não tô sentindo hoje de tirar cartas puladas. Uma mensagem para o grupo 1 que se conectou com o pingente de cobra, da casa 8, casa das transformações. Olha quem vem, a morte. É isso mesmo. É um momento realmente de transformação. E eu acho muito linda essa carta, porque ela tá cheia desses bichos peçonhentos, vamos dizer assim, embora a mariposa não seja, mas ela traz um pouquinho, né? Todo mundo gosta de olhar pra borboleta, mariposa nem sempre, né? E caveiras, enfim, essa pessoa tá dançando.
ela tá livre, ela tá renascendo. Olha quanta liberdade, essa carta me traz muito esse senso de liberdade, de talvez estar se livrando de amarras mesmo que não eram suas, né? Para você poder realmente ser quem você é. Então já começar aqui essa tiragem com esse arcano maior já é uma confirmação enorme. Realmente tem um processo grande e lindo de transformação acontecendo que não é para temer, tá? Só porque a gente está falando de carta de morte, a gente não está falando de morte física necessariamente, tá? A gente está falando da morte de alguma idealização, algum caminho que não era mais seu, de algo que não estava mais te preenchendo. E isso é bom, tá? Eu gosto muito de diferenciar a carta da morte com a carta da torre, que são duas cartas que falam de encerramento. Mas a carta da torre é aquele lugar que a gente às vezes já aprendeu demais e não cabe mais, e a gente não serve mais ali, a gente continua ali, e vem alguma obra do destino, do universo, e tira a gente dali à força. Porque senão não dava, nossa história não continuava mais. A carta da morte eu já vejo como um ciclo natural. É encerrar coisas que você já sabe, que você já sente, que não são mais para você, que não deveriam mais estar ali, mas ainda tá ali roubando sua energia, roubando tudo de novo que pode acontecer. E enquanto a gente não abre mão do velho, o novo não chega. Isso é fato, a gente não tem esse espaço todo, né, para abrigar tudo. Então a gente precisa se libertar sim, a gente precisa trocar de pele sim, né, sair dessas amarras e renascer de vez em quando. Isso faz parte, tá? A gente tem vários e vários ciclos de morte e renascimento ao longo da nossa vida. E eles são lindos e poderosos, e aqui realmente está um início de ano muito propenso para isso. E como eu vim aqui, esse baralho normalmente eu uso para tirar mensagens assim que eu digo superiores, né? Mensagens dos nossos mentores. Sair aqui logo de cara nesse baralho quer dizer que você está num processo de transformação e que você está protegido. Isso está sendo guiado por aqueles que te acompanham, tá? Para aqueles que acreditam nisso, obviamente. Mas nossos mentores, nossos guias, a nossa família ancestral são as pessoas que nos querem bem, né? São os espíritos que nos querem bem. Então eles estão aí acompanhando a sua jornada e você não vai estar sozinho em nenhum momento. Então isso é muito, muito bonito de ver. O que mais? Mensagem para... Opa! Não queria pegar cartas pulando, mas se elas pular a gente acerta. A grande sacerdotisa invertida. O imperador. E o pajem de pentáculos. Aqui me veio uma mensagem forte de talvez você não saiba guiar o seu caminho. Se você tentar guiar o seu próprio caminho, os seus próximos passos, com tudo que você já tem de bagagem, talvez você se perca um pouco, tá? Essa grande sacerdotisa invertida, ela me fala que assim, a sua intuição pode estar um pouco enevoada nesse momento, tá? E que tem muitas informações ainda para vir à tona nesses próximos períodos da sua vida. Então é um momento que talvez você não tenha tantas respostas, que possa se sentir um pouquinho perdido, mas você não está desamparado. Não pense que sua bússola interna está enferrujada, que você não está sabendo mais de nada. Eu peço desculpa se começar a ter alguns fogos aqui, porque eu moro em Brasília e hoje está tendo a posse, então pode ter uma grande comoção por aqui. Então, voltando. Não pense que você não está sabendo o caminho porque você não está se conhecendo, porque você está perdido, porque você está fazendo errado. É porque é isso mesmo. Eu sinto é como se tivesse um véu na sua frente e você precisasse dar alguns passos confiando sem saber exatamente aonde vai dar, ok? E ao mesmo tempo que isso parece assustador, isso te dá um grande empoderamento. Porque quando você para de tentar racionalizar tudo que você vai fazer, você está, de fato, fortalecendo essa tua confiança interna, né? Então, por isso vem essa carta do imperador, que é uma coisa de ação, né, guiada com essa autonomia. Você está criando o seu caminho, você está fortalecendo essa tua autonomia, talvez para sair dessa vila, talvez para sair dessa zona de conforto, para ser mais confiante nesse processo aí de troca de pele, de um renascimento de um novo eu, tá? E aqui vem um pajem de pentáculos que para mim está justamente mostrando o início de uma nova jornada, que a princípio pode parecer
que eu não sei muito, que eu sou imaturo, que eu não estou preparado o suficiente para isso. E é assim mesmo. No começo a gente não está preparado, a gente vai se preparando ao longo do caminho. Se a gente esperar estar pronto para começar as jornadas, a gente vai fazer muito pouca coisa na vida. Então precisa de um pouquinho desse passo de fé, sabendo que você nunca está desamparado e entendendo que você está se fortalecendo num caminho, mas é um caminho novo, é um caminho que você ainda é inexperiente e tá tudo bem ser assim. Mas saiba também que por ser de pentáculos, a gente está falando de um caminho sólido que está te estruturando para algo que vai vir muito maior lá na frente. No fundo do deck aqui a gente tem o 9 de pentáculos, que eu acho linda essa carta porque ela mostra essa pessoa dançando na beira de um portal. Então tá mostrando que você já percorreu um longo caminho para chegar até aqui, para poder chegar nesse momento e atravessar esse local que vai te levar para um lugar novo, para um crescimento maior, para o próximo passo da sua vida. E aqui me veio forte que às vezes ao cruzar esse portal a gente pode estar deixando algumas coisas para trás. Sejam relações, sejam pessoas, seja aquele lugar confortável pra gente, seja aquela vida que tava tudo organizadinho, tava tudo ok, mas que dentro da gente já não fazia mais sentido, né? Mas novamente, é um ciclo natural. Então, por mais que doa deixar algumas coisas pra trás, saiba que esse doer é o apego. Falando, não é porque a sua vida lá de trás está te chamando, era lá que você deveria ficar, não, o nosso caminho é para frente, sempre para frente. Então aqui mostra um momento onde você tá, e talvez aqui eu sinto que muitas pessoas aprenderam a se valorizar, tá? Porque o 9 de Pentáculos me traz muito uma noção de alto valor. E agora você está se preparando para colher esses frutos, né? E ir para algo além, para onde todo esse valor vai ser reconhecido, vai ser apreciado, tá? Que linda essa mensagem. Então vamos lá. Para agora eu queria perguntar na vida prática, como é que a gente, todo mundo que se conectou com esse primeiro pingente, como é que pode trazer isso para nossa vida prática? O que mais que a gente pode saber? Sabendo que estamos sempre muito bem guiados e muito protegidos. Olha, o diabo rodou aqui na minha mão. Ok. Certo. Ok, então nós temos a carta do diabo invertida. Temos um 3 de espadas. E temos um 9 de copas. Isso aqui eu achei bem simbólico. Aqui me diz que talvez muitos de vocês estão entrando nessa jornada não por livre e espontânea vontade. Talvez tenha acontecido alguma coisa que tirou um pouquinho você do eixo. Algo que realmente deu uma baqueada, que doeu, algo importante que talvez você perdeu, algum relacionamento, saiu de algum emprego, enfim, alguma coisa que estava assim muito estruturada, não digo nem estruturada, que essa não é a palavra, mas que você já estava acostumado e de repente isso foi tirado de você até de maneira abrupta. Isso para algumas pessoas, tá? Para outras eu sinto que é assim, esse momento de desprendimento, você tem que se desligar um pouco dessas coisas materiais, tá vindo assim para mim. Então, por exemplo, talvez um momento um pouquinho mais recluso, você com você mesmo, faz um retiro, tira umas férias, sabe? Passa um tempo com você, para que tudo que vem do exterior, as opiniões, as preferências dos outros não tenham tanto impacto em você neste momento, tá? Essa carta do diabo, ela, invertida, ela vem me falando muito isso, né? Nessa carta a gente tem até aqui uma figura quase como uma marionete, né? Dessa figura do diabo que tá representando aqui, que não tem nada religioso, tá, gente? Aqui a gente tá falando de vícios, a gente tá falando de condicionamentos. Quando ela vem invertida, me fala muito de algo que é muito inconsciente, muito imperceptível. E a gente tem uma natureza social, né? Nós como seres humanos, então a gente quer pertencer aos grupos, a gente quer fazer parte, a gente quer ser visto por esses grupos. Só que às vezes, se a gente está num grupo que não nos completa, vamos colocar assim, a gente começa a perder partes nossas para continuar cabendo ali. Então você precisa começar a se desassociar um pouquinho
desses grupos. Não quer dizer que você vai abandoná-los, mas você precisa calar um pouquinho essas vozes internas para que a tua voz, essas vozes externas, para que a tua voz interna possa ser ouvida, né? No meio de tanto barulho externo, talvez você não consiga se ouvir. Alguns, falando aqui das pessoas que talvez não tenham passado por nenhum evento traumático, esses cortes pode parecer doloroso para vocês. E aqui me veio muito forte a energia de pessoas que talvez não estejam acostumadas a passar muito tempo sozinhas, ficar com vocês mesmos. São pessoas que estão constantemente pedindo opinião, sabe, para outras pessoas. Foi interessante que essa imagem tem esse coração com várias cordas, e foi a primeira vez que eu interpretei dessa maneira, mas parece um coração sendo puxado em várias direções diferentes, sabe? Vem muito uma energia de uma pessoa que tenta agradar muitos outros ao redor, né? E no processo você vai se rasgando ao meio. Olha só como esse coração aqui tá tadinho, aguentando, né? E lutando para se manter inteiro, mas as situações estão puxando em direções opostas, né? Então, aqui tem uma mensagem muito grande. Você está passando por esse processo para ouvir mais você e não os outros. Então, muitas pessoas, ao entrar nisso, podem se sentir sozinhas, podem sentir que estão sendo abandonadas. E nessa transição aí de solidão, solitude, enfim, né? Isso acontece mesmo, isso faz parte. Todo mundo passa por isso em algum momento. Mas a gente precisa estar bem com a gente mesmo, a gente precisa estar bem com a nossa própria companhia por um tempo também, para que a gente aprecie mais a companhia do outro, para que a gente também saiba quais companhias não são pra gente, quais lugares a gente estava permanecendo só por permanecer, né? Então, aqui pode ser um períodozinho doloroso, mas faz parte e vai passar, porque vem esse 9 de copas aqui, que pra mim é uma explosão de autoestima, é uma explosão de autoamor, é uma explosão de autovalorização. É quando você está começando a ouvir o que vem de dentro, né? Acho muito interessante a representação das copas nesse baralho, porque são sempre essas vasilhas aqui. E é como se essa luz interior estivesse preenchendo, não está sendo preenchido de fora, né? E quando você está tão munido dessa luz interior, você também começa a emanar isso para os outros. Mas ela começa por você. Você tem que nutrir primeiro você, para depois poder nutrir os outros, tá? E para muitos, vocês podem não estar reconhecendo este momento como uma grande oportunidade, como o início de algo novo, algo que está te preparando para entrar nessa jornada aqui do Pajem de Pentáculos. Mas tem um novo horizonte nascendo, só que ele está escondido, às vezes, numa situação de ficar mais recluso, de ficar mais solitário. Então, muitas pessoas podem interpretar isso como, nossa, eu tô me sentindo excluído, eu não tô mais tanto no meio dos grupos, enfim, coisas desse tipo. E não é, isso tá sendo o início de uma nova jornada, só que às vezes a gente começa tropeçando um pouquinho e passando por umas situações desafiadoras, mas é só isso. E no final, você vai sentir, e assim, me veio forte aqui 3 meses. 3 meses, tem muito 3 na mesa. Você vai sentir já. Não, lá para março, você já vai começar a sentir essa energia emanando mais de você do que dos outros. Você sentindo cada vez menos essa necessidade de ser compreendido pelo outro, de ser validado pelo outro. Que eu acho que boa parte aqui da tua jornada tá falando disso, tá? Eu quero falar agora da linha de chegada. E aqui não é uma previsão, tá, gente? A gente tá falando de uma visão mais geral, mas ainda assim, né? Para onde que essas transformações estão levando esse grupo? Para quem se conectou aqui com o pingente de cobra. Para onde essa jornada tá levando? Três de pentáculos. Ás de espadas. Mais uma, por favor. Ok. 4 de pentáculos. Nossa, que lindo. Olha, 3 de pentáculos. Aqui,
nesse baralho, esse 3 de pentáculos, ele remete a ofício pra mim. Ela sempre vem, essa imagem remete a ofício. Você tá indo em direção ao teu propósito, o que você veio aqui nessa terra fazer, aquilo que você tem para dar para o mundo, aquilo que você tem para fornecer. E não confunda às vezes esse propósito com necessariamente aquilo que você faz para ganhar dinheiro. Talvez esteja associado, se você der sorte, né? Porque é muito bom trabalhar com aquilo que a gente faz de melhor, né? Mas às vezes não, às vezes você está encontrando de que forma você pode servir ao mundo. É bem essa palavra. Você está indo para um destino maior, porque cada vez que você se nutre mais, você tem mais para oferecer para o mundo. E o que você oferece é cada vez mais verdadeiro, cada vez mais potente. Então, você está indo assim em direção a encontrar aquilo que você traz de único para o mundo. É um caminho maior. Me veio muito aqui forte Nó do Norte. Para quem entende de astrologia, ou se você tiver interesse também em se aprofundar, procura saber onde está o seu nó do norte no seu mapa, tá? Porque ali podem ter alguns caminhos, algumas pistas para você também, para aqueles que se interessarem. As de espadas, aqui ele veio com essa força da verdade. Você está descobrindo qual é a sua verdade. E essa verdade, ela liberta. Você se sente livre com ela, ela não te aprisiona. A gente está falando aqui de uma libertação, né? Muito grande. Então, você está indo em busca de conhecer a tua própria natureza, quem é você de verdade e aquilo que faz sentido para você. Em oposição também, eu sinto aqui com esse 4 de pentáculos, que tem essa figura sentada na porta de casa, abraçando ali essas moedas. Essa aqui me remeteu muito a essa imagem da vila, né? Você pode estar rompendo com várias tradições, você pode estar rompendo com aquilo que tua família esperava de você, com o que os outros esperavam de você, o que você achava como certo, né? Você está rompendo com tudo isso, mas não sinta como se você está... me veio assim essa expressão, como se você estivesse cuspindo na cara, sabe, das pessoas que vieram antes de você. Não, às vezes você veio para trazer coisa nova. Isso não é ruim, você não está rompendo com essas tradições de uma maneira negativa, você está agregando valor a elas, você está modernizando as coisas, você está trazendo novas informações também. Tem uma figura até paterna aqui, você está se livrando para muitas figuras paternas, algum trauma que você pode ter tido relacionado a isso. Tem uma oportunidade grande de superar, tá? Para muitos aqui, um apego a essa figura ou ao que talvez a nossa família de origem espera da gente, isso tá te travando, tá? Você não tá, é como se você não estivesse caminhando com seus próprios pés, você não tá sentindo a terra abaixo de você, você tá apenas fazendo e repetindo, né, aquilo que falaram para você fazer a vida toda. E não é por aí, esse não é o caminho, né? E vem esse Ás de Paus, olha só, tem 2 ás na mesa mostrando recomeços, tá? Você tá se livrando de coisas, de pesos, de cargas que não eram seus. E olha só que libertação, né? É o sol nascendo, é você descobrindo aquilo que te empolga, aquilo que te traz vida. E com certeza tem um caminho de muito mais leveza aí na frente para vocês, por causa disso. É só passar por esse iniciozinho aqui que requer talvez um pouquinho mais de coragem, mas tem muita libertação também acontecendo. Eu quero trazer agora um conselho, vou trazer aqui com Sacred Rebels, que é esse oráculo que eu adoro. Tem mensagens lindas pra gente, uma mensagem final para esse grupo, para confortar as pessoas que estão passando ou vão passar por essa transformação. De que forma a gente pode ajudar para que todo mundo aproveite essa energia da melhor forma possível. Ok. Nossa, o conselho do oráculo veio essa carta que diz: restaure e reabasteça. E é muito interessante, essa carta até nunca tinha saído antes numa leitura. Eu até aproveitei aqui que minha bateria acabou e eu dei uma olhadinha no livro para ver se trazia alguma mensagem a mais do que eu estava vendo nessa carta. E ela diz justamente desse período de recolhimento,
que talvez não seja algo além de simplesmente parar e descansar um pouquinho. É um momento para você se reconectar com você mesmo, com a sua natureza, com o seu corpo e se nutrir novamente para uma nova fase. Aqui fala justamente, traz essa mensagem no livro, de um momento que você está entre duas fases e às vezes você está se sentindo um pouco preso, você está se sentindo passando por situações difíceis, como se você estivesse apanhando da vida nesse momento, e vem para dizer que você está fazendo um movimento de transição entre a antiga fase da sua vida e a nova, né? Então, vem aqui como uma grande confirmação de tudo isso que a gente está falando. Então, aproveite este momento para se recolher um pouco. E também fala aqui que muitos de vocês que fizeram tanto, trabalharam tanto, conquistaram tanto e não conseguem enxergar todo esse sucesso, todo esse esforço, porque você está sempre focado na missão adiante, no que mais tem a ser feito, no que eu ainda não fiz, né? Então aqui também diz um momento para você parar e apreciar todo o progresso que você já fez também. Isso faz parte. Nem tudo é sobre fazer um checklist e ficar, né, riscando tarefas ali numa lista. Não, é parar e apreciar. Nossa, olha o tanto que eu já fiz, olha o tanto que eu cresci. Por mais que nesse momento você talvez ainda não esteja no lugar onde você gostaria de estar. Isso também ajuda a gente a apreciar a jornada e não só a linha de chegada. Estou querendo tirar mais uma carta. Uma mensagem final aqui pra gente encerrar a nossa leitura. Vou tirar essa aqui. Vou pegar a primeira. Não, é só uma mesma. Choque do novo. Até fiz... É que essa carta sempre me surpreende aqui com essa imagem colorida. E aqui me fala muito desse novo lugar onde você está saindo. Olha só essa figura aqui encolhida, né? Desamparada quase, me passa muito essa sensação como se estivesse desamparada. E olha aqui, essa figura colorida, se expressando, colocando a própria beleza para fora, tendo confiança em quem é e vendo a vida de uma forma muito mais bonita, né? Muito mais cheia de arte, muito mais cheia de leveza, de coisas belas, de coisas para se comemorar. Então, saiba que você está nessa transição, você está iniciando um processo e nesse momento as coisas podem parecer um pouquinho difíceis, mas saiba que você não está desamparado. Então, se você tem você trabalha a sua espiritualidade de alguma forma, fortaleça esses laços com seus guias, porque vão ser importantes nesses momentos, e fortalecer essa conexão com a nossa ancestralidade, a nossa intuição, para ajudar a gente nessa caminhada, tá? No fundo do deck aqui, a gente tem, olha, se libertando de alianças. E aqui fala novamente muito forte dessa vila, dessas situações do passado, que às vezes gera algum apego, gera aquele, eu devo, mas eu devia, mas eu tinha aqui, estavam esperando isso de mim. Não, você está se libertando disso também. E nesse momento pode parecer assim como se a vida estivesse um pouquinho cinza, mas é como se a gente precisasse lavar um pouco do que estava antes, deixar esse quadro aqui em branco, vamos dizer assim, para começar a usar as cores e pintar a vida do jeito que você quer mesmo. Bom, pessoal, essa foi a leitura de vocês. Eu espero de coração que tenha contribuído no início aí dessa nova jornada. Eu desejo um 2023 maravilhoso para todos nós. Espero estar mais presente aqui com vocês, trazendo essas leituras que também me engrandecem e me enriquecem bastante. Eu sou muito grata por poder fazer esse trabalho aqui com vocês. Então, se você curtiu, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, eu leio todos os comentários e compartilha esse vídeo, segue, que a gente tá voltando com tudo em 2023. Um beijo grande e até a próxima. Vamos lá então, grupinho número 2, para quem se conectou com o pingente de flecha. E aqui, diferente do grupinho que se conectou ali com a cobra, que fala de transformação, eu sinto aqui que esse grupo já passou, talvez, por esse período de transformação e agora tá na hora de focar numa direção e ir, né? Então, as questões que envolvem não tá mais tanto em se conhecer, em se permitir que a sua vontade prevaleça a dos outros, reconhecer aquilo que você quer. Talvez a gente não esteja mais falando disso, a gente talvez já esteja falando mais sobre ter coragem, saber reunir as ferramentas necessárias para levar você aonde você quer, traçar bem esses objetivos,
Então aqui a conversa já é um pouquinho outra, né? Eu gosto também de trazer essa simbologia, porque a flecha ela também me remete muito a Oxóssi, que é um orixá do conhecimento, e é muito interessante que uma das lendas de Oxóssi fala que ele é um caboclo de uma flecha só. Ele é um caçador de uma flecha só, porque ele não precisa de outra. Ou seja, ele sabe muito bem aonde ele mira e ele sabe muito bem a capacidade que ele tem de atingir aquilo que ele quer atingir. Né? Então, acho que tem uma mensagem importante aqui. Se você tem algum contato com essas religiões, se você tem algum contato com Oxóssi, isso fica muito fortalecido nesse momento também. E para quem não tem, mas né, sentiu alguma curiosidade, eu convido vocês a pesquisar um pouquinho mais também sobre isso. Então, vou tirar agora aqui o nosso número. Nossa, número 1. É o início de uma nova jornada e eu acho muito simbólico, né? A gente tá falando disso, que é como se você estivesse dando início à próxima fase da sua vida. Não são mais as circunstâncias que estão te empurrando para nada. Você sabe onde você quer chegar. E tem uma diferença muito grande nisso. E o número 1 também está remetendo aqui à nossa casa 1, que é a casa do eu, né? A casa da nossa personalidade. É ali aberta pelo nosso ascendente, é como a gente se mostra para o mundo. Então, para muitos aqui que eu sinto, né, como eu falei, que talvez já tenham passado por um momento de recolhimento, de casulo, essa é a hora de se mostrar para o mundo. Agora é a hora de mostrar o que você veio trazer para o mundo, de que forma você vai contribuir, de que forma você vai colocar todos esses ensinamentos, tudo isso que você trouxe, né, de bagagem, agora para o exterior também. Porque nem tudo que a gente aprende é só pra gente. Começa na gente. E quando a gente assimila, a gente pode trazer para os demais também. Vamos ver aqui o arquétipo, o destruidor. Uau! Essa carta aqui, ela me remete muito à carta da torre. E ela vem um pouquinho com essa coisa de medo, né? Medo do novo. E é interessante, porque veio esse círculo dourado e esses olhos de coruja dentro, me veio uma sensação de estar preso. É como se você estivesse preso numa bolha, preso num limite imaginário, como se você dissesse para você, não, eu só consigo ir até aqui, eu só posso ir até aqui. E para mim essa carta do destruidor veio para quebrar com essas barreiras, quebrar com esse teto, quebrar com esse limite e mostrar para você, olha, não pensa pequeno não mira essa flecha pequeno não, porque você pode ir para muito mais além. Então ela me veio muito forte com essa destruição, mas uma destruição de limites, dessas limitações, daquilo que a gente considera como possível ou impossível, ou até que a gente considera da nossa própria capacidade, né? Acho que tem muita coisa assim que a gente vai se surpreender, né? Nessa próxima jornada, com o que nós somos capazes de fazer, com o que a gente consegue atingir, que a gente consegue alcançar. Muito legal. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu quero começar com o Moonchild, perguntando aqui para os nossos mentores, para os nossos guias que estão auxiliando nessa jornada, para todos que se conectaram com esse grupo número 2 do Pingente de Flecha. Qual é a mensagem? Mensagem superior, essa visão maior desse momento. Algum tipo de auxílio para quem se conectou, para que a gente possa utilizar essa energia da melhor forma possível. Ok, vou pegar esta aqui. O ermitão invertido. Aqui já me veio uma mensagem, mas eu quero tirar mais 3 aqui. Pagem de Pentáculos. 6 de Copas, invertido também. Mais uma, por favor. Aqui. E a Rainha de Pentáculos. Engraçado que as cartas vieram aqui invertidas. E a Divina Sabedoria. Nossa, interessante isso aqui. Então, vamos lá. Começando aqui pela carta do Ermitão. Que o Ermitão, ele fala de um momento da nossa vida onde a gente está indo embora em busca das próprias respostas. É como se assim, olha, as respostas que o mundo está me dando, que vocês estão se contentando, não são mais suficientes para mim. Eu preciso de mais, eu quero saber mais. Isso não tá... Tem algo dentro de você que está te chamando para uma busca. Esse momento já passou. E talvez aqui tenham pessoas que ainda estão se
vamos dizer, se segurando nesse momento, como se, eu ainda preciso ficar mais tempo na minha caverna, eu ainda preciso investigar um pouco mais, eu ainda preciso saber um pouco mais sobre mim mesmo. E saiba o seguinte, a gente sempre vai ter o que descobrir sobre a gente mesmo, porque a gente está em constante mudança. Não é assim, nossa, passei por um momento de autoconhecimento e agora eu sei tudo sobre mim. Não, você vai se surpreender com você mesmo, com as suas reações em diversas situações. O que a gente precisa aprender e levar com a gente dos nossos momentos de reclusão, de autoconhecimento, são as ferramentas que a gente adquire para reconhecer quando uma situação não tá boa pra gente, quando a gente sabe que pode mais, que merece mais, né? Reconhecer que a gente tem recursos às vezes para seguir para a próxima jornada, para seguir sozinho talvez. E não porque a gente precisa se conhecer por completo de cabo a rabo. Isso não acontece, né? Isso nunca vai acontecer. A gente vai estar nesse processo constantemente e eternamente. Então, para muitos aqui tá passando da hora de sair do casulo, tá? De sair um pouquinho desse lugar que também já se tornou confortável de alguma forma. Uma coisa que para muitos pode ser desafiadora, né? Entrar nesse processo de autoconhecimento, porque você começa a olhar para suas sombras, coisas que você não gosta, né? Muitos de vocês já passaram por isso e estão confortáveis agora em lidar com as próprias sombras. Agora vem um outro desafio que é, beleza, você se aceitou, agora você se expor ao mundo. E se expor a essa possibilidade de ser aceito ou não, tá? Então eu sinto aqui uma mensagem dos teus guias falando, vai, você já tá pronto. Você tá pronto para seguir essa jornada, para fazer o caminho inverso. Você foi para dentro da caverna, agora você tá voltando para a luz, você tá voltando para a sociedade também. E é muito interessante porque o Pajem de Pentáculos saiu na leitura anterior e ele me veio com essa mensagem de estou iniciando uma nova jornada, sou meio inexperiente mesmo e tá tudo bem, eu vou adquirindo as minhas ferramentas no caminho. E aqui novamente fica uma ideia de você tá se enxergando menor do que você é. Você já tem essas ferramentas. Você já pode dar esses primeiros passos. Você já iniciou a sua jornada. E por algum motivo, você ainda está se limitando. Novamente, você tá achando, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais coisa. Então pensa assim, é uma pessoa que, eu quero começar a trabalhar com tal coisa. Aí eu preciso da melhor câmera, né, para eu começar a trabalhar. Isso, na verdade, você não precisa. Você precisa de um material que consiga filmar. Você precisa iniciar. Só que às vezes a gente quer ficar nesse perfeccionismo extremo de achar que eu preciso mais, eu preciso saber, eu preciso fazer aquele curso, eu preciso de tal material, e a gente nunca começa. A gente está só se sabotando no fundo no fim da história, né? Então aqui fala de muitas pessoas que já iniciaram, já têm as ferramentas, já sabem como dar os primeiros passos e ainda estão se limitando de alguma maneira. A gente vai investigar isso aqui um pouquinho mais. 6 de copas invertido aqui também me fala muito sobre talvez uma dificuldade de deixar certas idealizações do passado irem. E é interessante porque, novamente, a gente está falando aqui de pessoas, de um grupo que já passou por certos descartes na vida, sabe? Conseguiu já perceber que talvez o caminho para onde todo mundo aponta não seja o meu, né? Então você já se libertou um pouco disso, mas talvez na hora de deixar realmente essas ideias para trás, ainda tá tendo um pouquinho de apego, ainda tem um pouquinho de medo, ainda tem um pouquinho de culpa. Para mim a culpa tá vindo muito forte aqui também. Você ainda não consegue seguir, vamos dizer, com leveza um caminho diferente, porque ainda fica aquela culpa dizendo, eu devia estar querendo o outro caminho. Você já sabe que não é para você, mas ainda não se libertou dessa culpa de estar fazendo diferente, de estar de repente pensando um pouco mais em você e não no outro. Ainda tem uma culpa aqui muito forte que ainda pode estar segurando um pouco, que ainda pode estar limitando também, tá? E aqui veio Rainha de Pentáculos. Ela vindo invertida, ela me mostra assim, você ainda não sabe reconhecer que você tem ao seu dispor todas as ferramentas necessárias e as que você não tem, você tem meios de arranjar. Então, a Rainha de Pentáculos, ela vem com essa força de eu tenho o que eu preciso para realizar o que eu quero, para transformar aquilo que eu quero, que eu imagino e trazer para o mundo material. Ela tem essa habilidade. E a gente está falando aqui também de abundância, né? De fartura, de dinheiro mesmo, né? De prosperidade no mundo material. E aqui tem ainda uma coisa, você não consegue se enxergar dessa maneira. Eu tô sentindo aqui que essa leitura, ela vem para te mostrar
que você vai entrar num processo de romper essas barreiras, principalmente em relação a você mesmo, aquilo que você é capaz e aquilo que você consegue alcançar, né? Mas também aquilo mostrando que você não precisa ter medo do que vem lá na frente, tá? Porque aqui a gente está falando de uma mensagem superior, então não tenha medo disso. Você está pronto para sair dessa caverna, você tem esses recursos. Divina Sabedoria também vem aqui mostrando que você está sendo guiado. Todos esses processos estão acontecendo por intervenção lá de cima, por aqueles que te acompanham. Aqui faz parte da sua jornada maior, tá? Então, não é... Para muitos também me vem a vontade de dizer assim, não é soberba, não é ganância, você querer ser mais, você querer ter uma vida tranquila, você querer ter prosperidade. Não, você pode, tá? Isso foi... você tem essa capacidade dentro de você. Tá? E vem como uma divina sabedoria mostrar que essa riqueza, essa abundância, esse crescimento, você se tornar gigante é possível sim, tá? Quero ver agora, vou trazer aqui o Videntes da Luz pra gente ver na vida prática como é que essas limitações estão nos afetando e de que forma a gente pode começar a navegar para ir se livrando delas. De que forma a gente pode navegar essa energia na vida prática? 6 de copas de novo. Mais uma aqui, por favor. 3 de espadas. E a estrela, ok. Tem aqui realmente essa questão da nostalgia e do sonho. Do que você achou que deveria ser, do que você achou que era o certo, de você achou que devia querer e de repente não aconteceu. De repente o teu crescimento tá apontando para uma direção contrária, tá te apontando para um outro caminho. E existe aqui uma coisa como se dentro de você tivesse uma luta muito grande entre deixar ir, deixar ficar esse sonho e se permitir ir para algo maior, tá? E eu sinto isso que é porque muitos de vocês ainda não conseguem perceber que o que está à frente é muito melhor do que aquilo que você imaginou, do que aquilo que você tinha. E esse tinha, a gente pode estar falando de várias coisas, de várias áreas da nossa vida. A gente pode estar falando de relacionamentos amorosos, a gente pode estar falando de um emprego, a gente pode estar falando de uma situação familiar, de um lugar que você morava, de uma condição de vida. Muitas vezes você pode ter acreditado que quando eu tivesse tanto de dinheiro, minha vida estaria resolvida, e aí você consegue esse monte de dinheiro, de repente tem um vazio no seu peito, né? Ou então você tá num relacionamento que te supre meio mais ou menos ali, e você acha que aquilo é pra você, você não consegue conceber que você merece algo melhor, algo que te complemente mais, algo que te torne mais feliz. A lista aqui pode ser imensa, mas aqui tem uma mente presa em algo pequeno, em idealizações pequenas, aquilo que você considera certo e bom para você e suficiente, mas de uma visão do passado, que ainda tá com muita dificuldade aqui de ser libertada, né? Veio o 6 de copas de novo para falar isso. E vem isso como se tivesse realmente deixar isso para trás, deixar essa ideia para trás, abandonar isso, é uma dor muito grande. Novamente, essa carta também apareceu na primeira leitura, e eu vou repetir a mesma interpretação que eu tô vendo pela primeira vez nas leituras de hoje. Aqui é como se esse coração estivesse sendo puxado em várias direções, né? E às vezes para se manter naquele mesmo local, ele tá ali se rasgando, né? Ao invés de simplesmente se permitir ser levado, tá? Então aqui me diz muito que existe ainda uma mente que não consegue compreender que lá na frente o que te espera pode sim ser muito maior, muito além daquilo que você julgava como certo para você. E para alguns até, pessoas que imaginavam até um futuro grande, ou um relacionamento maravilhoso, enfim, alguma coisa grandiosa, e por vários motivos vocês começaram a ser condicionados a pensar menor, aqui tá dizendo que pode sim pensar grande, tá? Ou pode sim voltar a pensar grande. Vem a estrela, também me reforçou essa ideia, porque a estrela ela me fala muito sobre pedido, sobre atender algum pedido assim muito
muito profundo, muito sincero, né, do nosso coração. Aquele pedido até que a gente não verbaliza muito para os outros, que é uma coisa muito secreta, muito sagrada pra gente. Parece que muitos aqui perderam a capacidade de sonhar, sabe? Tá me vindo muito forte assim com essa estrela. E eu acho que esse destruidor vem quebrar essas barreiras, inclusive para isso. Você precisa sonhar, você precisa dessa esperança, você precisa dessa expectativa em coisas maiores. E a expectativa, o querer algo, não é ruim. Sem expectativa a gente não sai do lugar. A questão é o quanto a gente se frustra com essas expectativas, o quanto a gente deixa essa situação na mão dos outros, o quanto a gente não sabe impor limites quando as coisas transgridem o que é importante pra gente. São várias outras nuances. A expectativa não é ruim, sonhar não é ruim. A gente precisa disso para poder ir pra frente, tá? Agora, o que mais que a gente pode saber na vida prática? Como navegar essa energia. Opa! O mundo, a imperatriz, 4 de pentáculos e o 9 de copas. Olha que lindo isso. E o as de espadas, invertido. Me reforça, nossa, até me arrepiei, me reforça essa ideia de que a tua mente ainda está limitada. Esse as de espadas invertido, ele me fala dessa limitação. Essa mente que ainda não consegue visualizar além, ainda não consegue ir adiante, tá? Para muitos aqui, reconhecer que sim, você passou de fase. O mundo é a carta, é o último arcano, né, do nosso tarô. Então tá falando assim, você cumpriu uma série de aprendizados, você já tá pronto para seguir para a próxima fase, né? E aqui ainda tem muita gente se limitando e achando que ainda não tá pronto, não, mas ainda não, mas ainda falta, não falta nada. Acabou essa fase, você tá pronto para ir para a próxima. E você vai para a próxima com aquela ideia mesmo desculpa, de aprendizado. Tô pisando em território novo, mas eu não sou mais aquela pessoa ingênua lá de trás que começou a jornada de autoconhecimento. Não, agora eu já sei mais, agora eu já tenho mais recurso, agora eu posso me dar mais suporte. E você pode ir buscando coisas maiores também. Novamente, a Imperatriz reforça essa ideia de não reconhecer a tua capacidade, de não reconhecer que aquilo que você intui, aquilo que você considera certo, aquilo que faz teu coração vibrar, você tem condições sim de manifestar isso no mundo, tá? Me veio até uma coisa assim de energia de cocriação, sabe? Aquilo que você alimenta é aquilo que você está colocando no mundo. E muitos de vocês já têm noção disso, mas na hora de pôr em prática, vocês ainda estão se limitando nesses pensamentos do passado, nesses apegos do passado e não conseguem ir para frente, tá? Novamente, aqui 4 de pentáculos também foi uma carta que saiu na leitura passada. E aqui ela fala muito de apego. Aqui fica energia de medo de falta. Tem muito medo de falta aqui. E às vezes vocês não querem arriscar para mais para não ficar com aquilo que já ganharam antes, né? Então, esse medo de falta faz vocês vibrarem muito em energia de escassez. Novamente, é como se vocês ainda, por mais que já tenham se libertado de muita coisa, por mais que já possam mirar, já possam manifestar, vocês ainda estão pensando pequeno, tá? E aqui vem o 9 de copas, você já trouxe essa energia à tona, você já entrou em contato com você mesmo, você já sabe qual é a sua verdade, você já sabe o que você tem de bom para oferecer no mundo. Foque nisso. Isso não é pequeno, isso é enorme. Isso aqui foi uma grande vitória para você já. Você já reconheceu, você vibra nessa energia, as portas se abrem para você. Cuidado para não voltar para aquela mentalidade de ai, mas será? Mas será que posso tanto? Será que não já tá bom assim? Ai, eu já andei tanto. Não, você pode andar muito mais. Não pense que porque a gente avançou, que as questões passadas, elas não voltam, né, para nos atormentar. Elas voltam. Só que talvez dessa vez a gente já tenha um pouquinho mais de recurso para poder lidar com isso e passar por essas situações sem tanto problema, sem tanto alarde. Mas as situações voltam sim, às vezes até para ver se a gente aprendeu a lição mesmo, né? Ok, agora eu quero perguntar para onde que essa jornada está nos levando. Qual é essa linha de chegada aqui desse próximo momento, desse próximo aprendizado?
para onde que essa situação tá nos levando aqui pro grupinho 2 que se conectou com o pingente de flecha. As de copas. Seis de espadas. Opa, ok. Vamos lá. As de copas, invertido. Seis de espadas. Eu vou começar com esses dois, porque até são figuras que trazem essa coisa da água. E pra mim aqui o As de copas invertido, ele veio com uma necessidade, é como se você estivesse se libertando de uma necessidade dessa tua copa ser preenchida pelos outros, né? Essa coisa, e aqui entram muitas coisas, pode ser o reconhecimento do outro, pode ser uma sensação de pertencimento, pode ser eu me sentir inserido num grupo. Muitas pessoas falam que conforme você vai alcançando coisas, você vai conquistando coisas, você vai se sentindo cada vez mais solitário, porque as pessoas não compartilham muito ali do que você está buscando, né? Principalmente pessoas que estão assim, nesse momento muito focado. Então aqui me veio como se você precisasse aprender a se bastar, no sentido de eu não preciso dessa validação. Se eu tô em grupos que não me compreendem ou que eu não posso ser eu mesmo, então não vale a pena. Se eu tô em situações que me desvalorizam, também não vale a pena. Ou seja, você pode ter a capacidade de dizer não, ó, isso aqui não serve pra mim e tá tudo bem. E aí, em outro momento, as situações que estão de acordo com o que eu busco, elas chegam até mim, tá? Porque isso tem energia também de cocriação. Se eu fico dizendo sim para qualquer situação que me coloca aquém daquilo que eu descobri que eu sou, que mensagem que eu tô mandando pro universo, né? Então, vem muito essa energia aqui de autossuficiência, não para achar que a gente não precise de ninguém, mas para ter a certeza que a gente não precisa se diminuir para caber em qualquer lugar. Porque a gente já sabe suprir, a gente já sabe encher a nossa própria copa, tá? E seis de espadas vem essa energia da mudança, e aqui ela me fala muito sobre coragem, né? Você até não sentir que tem todas as respostas para poder dar o próximo passo. Eu gosto muito dessa imagem, porque aqui tá um barco cheio de espadas, ou seja, a pessoa tá cheia ainda dos seus problemas, ainda tem questões não resolvidas, ainda tem coisas que precisam ser assimiladas, mas isso não impede que ela siga adiante. Eu acho que essa é a maior mensagem que quer mostrar, que você não precisa se limitar, você não precisa estar pronto, você não precisa ter todas as respostas para seguir para a próxima fase da sua vida. Você já tem o que você precisa. E aqui precisa um pouco mais de confiança e coragem, principalmente. Porque aqui você está entrando numa jornada que lá na frente você não sabe o que vai perceber, você vai receber. Mas tenha uma certeza de que o que está para trás já não me serve mais. Onde eu estava já não me serve mais. Então eu pego meu barco, meus probleminhas e eu vou mesmo assim. Porque eu tô confiante de que o que tá lá pra frente que me aguarda é melhor. É melhor do que ficar nessa situação atrás que me reprime, que não me cabe mais, né? E muitas vezes, novamente, fica por culpa, por medo, mas não por saber ou achar que essa situação é melhor pra você, tá? Aqui veio o enforcado. E é interessante que ele caiu aqui numa posição de bloqueio nessas conversas anteriores que a gente já teve. Então é uma grande oportunidade de ver certas situações, certas portas que foram fechadas, coisas que você deu como certas e perfeitas na sua vida, que não aconteceram, e enxergar para isso com outros olhos. Até com um olhar de gratidão mesmo, pelos bons momentos, mas sabendo que tem outros bons momentos para acontecer também, né? Então vem e é um arcano maior dizendo, é um momento de olhar para situações do passado com outros olhos, mas no intuito de seguir em frente, não de ficar lá preso aonde você estava, tá? E aqui vem, olha só, 10 de copas. Então, tá me falando assim, você tá indo para uma jornada que precisa sim de coragem, precisa de confiança, principalmente em você mesmo, porque você não tá mais necessitando tanto do outro, e isso é bonito também. Mas o que te encontra do outro lado é uma realização, é uma felicidade plena. Nossa, até fiquei emocionada. É aquele desejo atendido, é aquela estrela, sabe? É aquele pedido que você até já não achou mais ser possível de fazer. Faça.
Faça, se reconecte com aquele sonho, se reconecte com aquela criança que queria coisas maiores, que queria coisas melhores, que queria alcançar, né, e quebrar barreiras, enfim. Se conecte com isso, não pense pequeno, você tá aqui para destruir esses limites, essas limitações, para ser grande sim, ok? E aqui vem um 4 de paus invertido, eu vou pedir uma clarificação. Clarifica, por favor, 4 de paus invertido. Página de pentáculos. E o 6 de paus, ok. Me veio aqui, 4 de paus, ele fala muito sobre estruturas, fala sobre vitória. Eu acho que ele vem como um aviso de que talvez essa vitória, ela não seja a mesma para todas as pessoas que observam, né? A gente às vezes vê uma vida estruturada, uma vitória. Então, digamos assim, você colocou uma coisa no mundo e o que faz você considerar que aquilo que você colocou no mundo é um sucesso, né? É como se você tivesse ainda criando as suas bases para atingir um determinado sucesso, e esse sucesso pode variar também de pessoa para pessoa e inclusive variar para você mesmo. O que você considera sucesso hoje no início dessa jornada pode não ser o sucesso que você considere no final dessa jornada. É interessante que veio o 6 de paus também invertido, que é uma carta também que fala de vitórias, que fala de sucesso, que fala de um final, né, bem sucedido. E aqui vem o pajem de pentáculos invertido de novo. É interessante isso. É como se volta e meia você quisesse voltar a se medir pela régua dos outros, embora você saiba que isso já não cabe mais a você. Então isso aqui pode ser uma luta constante, sabe? Até você ter essas bases mais bem determinadas, até você ver e experimentar na pele que você consegue sim fazer as coisas, criar as coisas, você ainda vai ficar se questionando bastante, tá? Nessa tua próxima jornada. Interessante isso aqui. Eu quero muito saber mais sobre isso, mas eu sinto que com esse baralho aqui já acabou. Eu vou trazer aqui com o Sacred Rebels um conselho pra gente, principalmente aqui nessa última mensagem que o 4 de paus e o pajem de pentáculos trouxe pra gente, pra ajudar esse pessoal que se conectou aqui com a flecha. Um conselho. O que esse pajem de pentáculos e o 4 de paus quer nos dizer. Ok, vou pegar esse aqui. Livre de julgamento, livre para amar. Quero mais uma. Mergulhando para a luz. Uau, eu até arrepiei aqui. E no fundo do deck, a perfeição da sua vida. Nossa, eu acho que a gente está se libertando realmente de conceitos sociais, sabe? Socialmente aceitáveis sobre o que é ser bem-sucedido, o que é dar certo, o que é dar errado. Tem uma quebra, eu sinto isso. Antes de criar uma estrutura nova, você precisa quebrar uma estrutura velha, uma estrutura antiga, sobre o que é sucesso. Tá vindo aqui uma mensagem à parte pra mim, porque o 4 de paus também é uma carta que fala muito sobre casamento. Isso aqui pode ser uma mensagem muito específica para algumas pessoas. Você que sempre considerou como se o casamento fosse o auge da vida, ou o auge do amor, ou só dá certo se tiver um casamento e uma relação duradoura, enfim. Se essa é a tua concepção do dar certo, isso também eu sinto que tá caindo, tá ruindo, tá? De alguma forma. São pessoas que, inclusive, podem se descobrir adeptas de outras formas de se relacionar, seja a questão do relacionamento aberto, seja, talvez casamento não seja pra mim, enfim, tem alguma situação nesse meio que veio aqui uma mensagem muito específica, tá? E para muitos vocês precisam se libertar dessas ideias pré-concebidas para poder aproveitar essa nova energia. Então tem um pouquinho disso, dessa mentalidade do que é certo, do que é errado, precisando cair também. E vem uma mensagem muito específica aqui sobre a questão de relacionamento especificamente, tá?
E aqui, mergulhando para a luz, essa carta, ela me fala muito sobre processos de autoconhecimento, mas aqui como a gente está falando sobre alguém que já passou por muitos desses processos, eu sinto que assim, a qualquer momento da jornada, onde o caminho parecer muito escuro, ou você não sabe, ou você duvida de si, a resposta está sempre dentro de você. Nunca se esqueça disso. Você já acessou essa luz, você já acessou esse caminho, você sabe o caminho. Você sabe chegar até ela. Então não se perca pelo caminho buscando a resposta nos outros. A resposta vai estar sempre dentro de você, ok? Eu senti a necessidade até de parar um pouquinho e pegar o livro aqui desse oráculo para ler, porque eu sentia que essa carta tinha uma mensagem mais específica também para trazer. E ela fala justamente o que eu tinha falado sobre as questões de outras formas de se amar e de se relacionar, mas ela também fala de nutrição. Ela fala muito sobre como se a Mãe Universal tivesse te acolhendo e te nutrindo nesse momento. Para muitos aqui, pessoas que aprenderam de repente a ser muito autossuficientes, aqui está dizendo um momento que você também pode se permitir ser nutrido, você não precisa carregar tudo isso sozinho, né? Então, também entender que essa Mãe Universal, ela nutre a gente quando precisa, ela nos ajuda a crescer e evoluir, e algumas vezes ela joga alguns desafios também, né? E eu sinto aqui que muito sobre a sua forma de enxergar amar e ser amado está sendo bastante questionada também. E isso faz parte de limites que precisam ser rompidos para você ir além. E aqui no fundo do deck, que a gente tem a perfeição da sua vida, ela fala muito sobre a beleza que existe no caos. Por mais que em algumas situações pode parecer que está tudo desandando, tudo aquilo que eu esperava, tudo aquilo que eu queria acontecer, que fosse acontecer, não acontece, saiba que existe uma beleza no caos. As coisas parecem ser jogadas no ar, mas elas caem aonde elas deveriam cair, tá? Lembre-se disso. Então aqui vem o início de uma jornada e eu sinto que não é para aprofundar nesse momento, mas ela é o início de uma jornada de romper barreiras, de romper limites, seja dentro de você mesmo, com a sua capacidade, com aquilo que você ainda julgava certo ou errado, tá? E eu quero muito trazer mais leituras para a gente dar continuidade a essas energias. Vou ver até se eu trago com os mesmos pingentes, porque eu quero muito ver como essa energia vai se desenrolar, tá? Então, eu espero que essa leitura tenha ajudado você. Um feliz 2023 para todos. Se você curtiu, peço que você deixe seu like, comente, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo também, e que a gente tenha um ano maravilhoso de muito crescimento e de muita realização. Um beijo e até a próxima!